A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Seja bem-vindo ao nosso humilde canal. E nesse vídeo eu quero tirar dúvidas, responder aqui algumas perguntas que o pessoal postou nos comentários aqui para mim. Tudo bem? Bom, então, começando com a pergunta aqui do Hugo Leonardo. Nosso irmão Hugo Leonardo, Deus abençoe você e toda a sua família. Ele perguntou assim: como eu posso pregar a palavra de Deus? Eu escolho o que eu quero pregar ou Deus me revela? Bom, Hugo, existem essas duas opções. Tá? Você pode escolher uma passagem e você pode esperar ou pedir que Deus revele a mensagem que você vai pregar. Só que eu considero, do meu ponto de vista, que não existe mensagem feita por nós. Nós não criamos mensagens. Nós elaboramos a mensagem. A gente até usa isso como forma de falar. Eu vou fazer uma mensagem, eu vou criar uma mensagem. Mas na prática mesmo, não é você que cria a mensagem, não é você que dá a mensagem. A mensagem ela vem de Deus. A Bíblia ela já é uma revelação de Deus. Toda a Bíblia é uma revelação de Deus. Então, você pode até escolher um texto, tá? Mas aquele texto por si só, ele não é a mensagem ainda. Então você vai tirar a mensagem do texto. E nessa de tirar a mensagem do texto é que vem a revelação da parte de Deus. É onde Deus vai te revelar uma mensagem para você estar ministrando. O que eu recomendo? Eu recomendo que você tenha, como pregador, que você tenha uma rotina de oração e uma rotina de leitura bíblica. Tá? Então a rotina de oração ela vai deixar você próximo de Deus. Você vai ter intimidade com Deus. E tendo intimidade com Deus, você sempre vai saber quando é que Deus está revelando uma mensagem e que mensagem é para pregar em qual situação, em qual lugar. Tá? Você sempre vai ter essa informação porque você tem intimidade com Deus. Deus ele vai tocar no seu coração, Deus ele vai falar fortemente com você. Porque você é íntimo dele, você está perto dele. A rotina de leitura bíblica vai garantir que você esteja sempre alimentado. Isso é fundamental, porque não adianta a gente pregar a palavra, alimentar os outros e não se alimentar. A gente pode acabar caindo por causa disso. Então a leitura da Bíblia é para você se alimentar, principalmente. E em segundo plano é para você extrair conteúdo para suas mensagens. Tá? Então, tendo uma rotina de leitura bíblica, você vai estar se alimentando e você vai estar ali sempre à disposição de Deus para receber uma nova revelação. Porque Deus não vai revelar uma palavra para você enquanto você está, por exemplo, assistindo um jogo de futebol. Isso não existe, não tem como. Tá? Não tem como. O máximo que pode acontecer é você estar lá assistindo o jogo e você transformar aquilo numa metáfora, e fazer uma comparação, utilizando o jogo de futebol como exemplo. Mas isso não é uma mensagem, isso é no máximo aí uma ilustração. Tá? Então, para Deus te revelar a mensagem mesmo, você tem que estar mergulhado na Bíblia. Para você receber a revelação de Deus, você tem que ter uma rotina de leitura da palavra de Deus. Tudo bem? Bom, a próxima pergunta aqui é da nossa irmã Jaqueline, que está sempre postando várias perguntas aqui. Irmã Jaqueline, Deus abençoe você e toda a sua família. Ela perguntou assim: como eu faço para ganhar almas para Jesus? Essa é a pergunta dela, uma pergunta muito importante e que talvez nem todo mundo está preocupado com isso. Como eu faço para ganhar almas para Jesus? Bom, o primeiro ponto é que nós temos que entender, você tem que entender, todo mundo tem que entender isso, que não somos nós que ganhamos almas. A gente tem o costume de falar, né? Ganhei tantas almas, eu preguei e tantas almas aceitou Jesus. Só esse ano a nossa igreja ganhou, 50 almas para Jesus. Isso é uma forma de falar, é uma forma de comunicar, mas não expressa a verdade. A verdade prática mesmo é que quem ganha as almas é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, é o próprio Deus que ganha as almas. Jesus Cristo disse lá em João, capítulo 6, que ninguém vem a mim se o Pai não me trouxer. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo, que são um e são três ao mesmo tempo, é tudo com eles.
A palavra é dele, a obra é dele, as almas são dele, é tudo para ele. Como disse Paulo lá aos Romanos, no capítulo 11, verso 28, se não me falha a memória, ele disse, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tá? Então, não somos nós que ganhamos almas, não é você que vai ganhar as almas. Tá? Então, coloca isso na sua cabeça para você ficar mais tranquila. Eu, por exemplo, antigamente, quando eu sabia que tinha pessoas não evangélicas no culto e eu ia ser o pregador, eu ficava preocupado, eu ficava, só faltava me dar ânsia de vômito, eu ficava muito nervoso, porque eu falava, meu Deus, eu vou pregar, e se essas almas não se salvar, e se eu não conseguir ganhar essas almas, e na hora do apelo eu ficava me esforçando para tentar trazer aquelas almas, para que elas viessem à frente a aceitar Jesus, só que hoje não. Hoje eu nem me preocupo, eu apenas oro a Deus, né? Peço a Deus para que salve, para que toque no coração, e não me preocupo, não me esforço, porque eu confio, eu sei, eu entendo perfeitamente bem que não sou eu. Eu posso ser o melhor pregador do mundo, eu posso fazer o apelo mais lindo, mais emocionante do mundo, mas não sou eu que salvo, não sou eu que vou trazer essa pessoa, é Deus que vai trazer. E uma coisa que está acontecendo muito nos dias de hoje, é que tem muita gente que está vindo para a igreja não porque Deus trouxe, mas porque o homem trouxe. Só para você entender, vou te dar um exemplo. Como que uma seita herética ganha seguidores? Por que as pessoas entram para participar de uma seita, de uma sociedade secreta misteriosa, de alguma coisa que está envolvida com satanismo, etc. Por que as pessoas vão para isso daí? Como que elas vão? Elas são convencidas por argumentos persuasivos. Elas são convencidas por vãs sutilezas, ventos de doutrina. Elas são convencidas por sabedoria humana. E isso, infelizmente, tem acontecido em muitas igrejas. Muita gente está aceitando Jesus, levanta a mão dizendo que aceitou Jesus, mas ele não veio pelo Espírito Santo. Não foi Deus que trouxe ele, que tocou no coração dele, convenceu ele dos seus pecados. Não, ele está vindo por causa do marketing que a igreja está fazendo. Então as igrejas estão fazendo um marketing muito forte e se esquecendo de pregar o evangelho, que é o que Jesus mandou fazer. E de pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos de todas as nações. Então, para você ganhar alma, você tem que primeiro entender que não é você que ganha. E segundo, você tem que pregar o evangelho. Porque para Deus trabalhar, para o Espírito Santo convencer o pecador dos seus pecados, esse pecador precisa conhecer o evangelho. Como diz Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? Então, esse pecador ele precisa conhecer o evangelho. A partir do momento, vamos lá, primeiro você explica o evangelho, você ensina o evangelho, porque hoje em dia as pessoas acham que pregação não é ensinamento, pregação é qualquer coisa menos ensinamento. Então quando vem alguém que prega ensinando, ou seja, que prega de verdade, que prega da forma certa, porque pregar é ensinar. Quando aparece alguém que prega ensinando, fala, esse irmão não prega, esse irmão só ensina. Coitado, não é que ele só ensina, é você que não sabe o que é uma pregação, você aprendeu errado. Então, primeiro a gente ensina o evangelho, a partir do momento que a pessoa conhece o evangelho, é aí que o Espírito Santo tem a oportunidade de trabalhar no coração dessa pessoa e trazer ela para Jesus, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Tá? Então, a pessoa tem que conhecer o evangelho, você tem que explicar o evangelho para ela. Aquela história que nós já estamos cansados de saber e pelo fato das pessoas não estarem mais falando, já até estamos esquecendo, né? Já está ficando esquecido isso na igreja nos dias de hoje, e não pode, isso é fundamental. Que é o quê? Deus criou o homem para viver com ele, para andar com ele para sempre. Só que o homem pecou, desobedeceu a Deus. Deus não ia, de maneira longe de Deus, querer forçar o homem a viver fazendo tudo que ele quer, ou seja, Deus não obriga ninguém, Deus não criou robôs, então o homem por decisão própria se separou de Deus, e só que a santidade de Deus é muito alta, qualquer pecadinho, qualquer desobediência já é um absurdo para Deus, de maneira que Deus teve que se separar do homem para sempre, até que Jesus Cristo veio, morreu por nós, e agora ele pagou o preço dos nossos pecados para Deus, e quem quiser se salvar, creia em Jesus Cristo, se arrependa, creia em Jesus Cristo. Então, basicamente, você tem que pregar o evangelho. A partir do momento que a pessoa entende isso, é que o Espírito Santo vai começar a trabalhar no coração dessa pessoa. Tá? Próxima pergunta aqui foi do
João Alves, ele está perguntando aqui, fale sobre Bíblia de estudo. João, Deus abençoe você e toda a sua família. Bom, Bíblia de estudo. Eu não posso chegar e falar assim, ó, compra a Bíblia tal porque essa daqui é a melhor. Isso não pode acontecer. Ninguém pode dizer isso. Por quê? Porque com cada um de nós, pregadores, Deus ele trata de uma forma diferente. Então, para você escolher uma boa Bíblia de estudo, você tem que primeiro se conhecer. Como que é o seu relacionamento com Deus? Quando Deus te revela uma mensagem, como que é o processo? Como que ele revela? Quando você está ali... Porque assim, primeiro Deus revela a mensagem é essa. E aí o trabalho do pregador é pegar aquela revelação e transformar num discurso que tenha começo, meio e fim, legível o suficiente para que toda a igreja entenda perfeitamente bem o que Deus está querendo falar. Tá? Então é assim que funciona. Quando você pega a revelação de Deus e você vai montar ali a sua mensagem, começo, meio e fim, como que você faz? Do que você precisa? Tá? Do que você sente mais falta? Então você precisa se conhecer. Você precisa saber essas coisas, porque a partir do momento que você sabe isso, aí você vai conseguir escolher uma Bíblia de estudo que se adapte a você, que tenha nela os recursos que você precisa. Porque, por exemplo, a Bíblia pentecostal, eu não considero uma Bíblia para pregador. A Bíblia de aplicação pessoal, eu também não considero uma Bíblia para pregador. Por quê? Porque essas Bíblias, os comentários que tem embaixo dela, no rodapé, né, tem o texto bíblico e embaixo tem um comentário sobre o texto bíblico. Aqueles comentários ali são pregações, são mini pregações, são pequenas pregações sobre o texto bíblico. Traz ali uma informação ou outra que chega a ser relevante, mas em resumo são pregações. E eu não acho legal que essas Bíblias, que um pregador utilize essas Bíblias, porque o que vai acontecer? Você vai acabar pregando o que você leu nos comentários. E não é isso que Deus quer. Deus ele quer te dar uma mensagem para hoje, para aquela igreja, para esse tempo, para agora. Digamos que você vai pregar hoje à noite. Então Deus quer te dar uma mensagem para hoje à noite, para essa data. Não uma mensagem que alguém pensou há alguns anos atrás e escreveu na Bíblia de aplicação pessoal. Está entendendo onde eu quero chegar? Está entendendo qual que é o ponto aqui? Então, você tem que se conhecer. Eu recomendo, se você ainda não se conhece, eu recomendo que você use uma Bíblia que não é de estudo. E nem de promessa, nem de nada. Uma Bíblia pura, que seja só a palavra de Deus pura. E tente pregar com ela. Assim você não vai fugir para comentário, não vai fugir para nenhum recurso. E ali você vai perceber o que você sente falta, se é um dicionário, se é, não sei, se é alguma coisa que traga do original. Você vai perceber o que você sente falta. E aí você pega essa sua necessidade e você procura uma Bíblia que atenda essa necessidade. Tá bom? Próxima pergunta aqui é do nosso irmão Daniel Mendes. Ele perguntou assim, como não precisar da internet para elaborar sermões? Bom, Daniel, a questão não é que a gente tem que pregar sem usar a internet. A questão é como usar a internet da melhor forma possível. Eu sou da seguinte opinião, que a gente não pode ficar copiando mensagem dos outros. Por quê? Porque o que Deus tem para falar para mim, ou melhor, o que Deus tem para dizer para a minha igreja, é conforme o que a igreja está passando, o que a minha igreja está vivenciando nesse momento. E isso não é a mesma coisa que a sua igreja, aí onde você mora, está vivenciando agora. Quer ver um exemplo bíblico? Deus, ou melhor, Jesus Cristo mandou para João 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. São 7 mensagens, são 7 pregações. E se você for analisar ali, você vai ver que cada mensagem para uma igreja é específica. Ele não repetiu a mesma mensagem para todas as igrejas, não. Ele falou com cada igreja nos pontos que as igrejas estavam necessitando. Então ele foi corrigindo os defeitos de cada igreja, que eram diferentes entre si. Então imagina você estar lá na Filadélfia e você ouve aquela mensagem: diante de ti pus uma porta aberta, você teve pouca força, mas guardaste a minha palavra, eu também te guardarei. Você ouve essa mensagem que Jesus mandou ali para Filadélfia e você fala: nossa, que mensagem, que pregação incrível, eu vou pregar essa mensagem lá na minha igreja. Aí a sua igreja é a Laodiceia.
Já pensou você pregar a mensagem que foi dada para Filadélfia em Laodiceia? Não vai causar efeito nenhum, vai confundir os irmãos vão pensar que está tudo bem, nossa, nós guardamos a palavra, nós seremos guardados, o Senhor colocou uma porta aberta. Você vai confundir os irmãos, porque aquilo ali era para Filadélfia e não Laodiceia. Então entende o ponto por que eu sou da opinião que a gente não pode ficar copiando mensagem dos outros? Você tem que buscar em Deus a revelação que é para aquele povo, para aquele lugar, para aquela região onde você vai pregar. Tá? E a internet não é para você usar para pegar a mensagem dos outros. A internet é para você usar, por exemplo, você tem dicionário bíblico na sua casa? Não tem? Usa a internet. Você tem comentário na sua casa? Comentário bíblico? Não tem? Precisa de um? Usa a internet. Tá? Agora não usa a internet para ver um monte de mensagem e falar, vou pregar isso. Porque aí as chances de não ser o que Deus quer falar são enormes. Eu diria que 99,9% de chances daquela mensagem não ser o ideal que Deus gostaria de falar para aquela igreja naquele dia. Tá? E a última pergunta desse vídeo de hoje é da Natália Holanda. Deus abençoe sua vida, Natália. Aliás, Deus abençoe a vida de todos que mandam perguntas aqui para nós através dos comentários no vídeo. Ela perguntou assim, como ter certeza que Deus revelou aquela mensagem? Bom, se você está meditando na palavra e você recebe uma revelação, começa a vir na sua mente, no seu pensamento, no seu coração, uma mensagem. Você começa a perceber coisas no texto que antes você não tinha percebido. Você começa a enxergar coisas no texto bíblico que você nunca viu que estavam ali e agora você enxerga claramente. Bom, se isso está acontecendo, tem grande chance de ser uma revelação de Deus. Tá? Porque quem mais vai revelar a palavra para você a não ser Deus? Então tem grande chance de ser. Por que eu digo que tem grande chance de ser? Porque às vezes nós nos confundimos. Às vezes na empolgação, nós atribuímos ao texto uma coisa que ele não tem. Então, quando você recebe uma revelação, você lê o texto bíblico e você tira algumas ideias daquele texto ali para pregar, antes de você pregar, você tem que pegar essas ideias e fazer uma análise com elas, verificar para ver se elas são verídicas, se não é heresia, se você não está enganado, se não está equivocado, tá bom? Você tem que pesquisar um pouquinho acerca daquela revelação que você extraiu do texto, ou que Deus te deu, para ver se você não está se confundindo, se é de Deus mesmo, tá? Normalmente é assim, a gente procura isso na própria Bíblia, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, eu estou aqui lendo um texto, e aí eu vejo... não sei, nossa, fugiu da mente agora um exemplo legal para te passar. Mas você tira uma conclusão daquele texto. Antes de você sair anunciando nos 4 cantos da terra sobre essa conclusão daquele texto, você tem que ver se tem outras passagens na Bíblia que confirma isso, que confirma essa sua conclusão. Ou seja, você tem que ver se bate com o restante da Bíblia. Você tem que procurar outros textos na Bíblia para ver se bate as ideias. Porque se não bater, então tem grande chance de você estar equivocado e que isso não é revelação de Deus coisa nenhuma. Como por exemplo, esses dias eu vi um pregador na internet pregando e ele leu lá em João, Evangelho de João 5, e Jesus ali curou uma pessoa só, certo? No tanque de Betesda. Tinha uma multidão de enfermos ao redor do tanque, mas Jesus foi lá e curou um só. E quando ele chegou nessa parte, na mensagem, sabe o que ele falou para a igreja? Ele falou, igreja, Jesus cura todo mundo. O bom é que com Jesus tem para todo mundo. Jesus tem para todo mundo. Eu não sei como que isso veio na cabeça dele. Não sei como que isso entrou na cabeça dele. Porque o texto está bem claro. Jesus curou um só. O máximo que você pode pregar sobre essa situação, de que Jesus curou um só, deixou os outros, é que Deus cura quem quer, a hora que quer, no dia que quer, do jeito que Ele quer. Então, eu falaria para a igreja o seguinte: pode ser que só um de nós saia daqui curado nessa noite. Pode ser que só um de nós saia daqui com o sonho realizado nessa noite. Porque Jesus tem o tempo de Deus, ele faz quando quer. Deus tem vontade própria. Deus não está aqui para fazer tudo que a gente quer, para fazer tudo como a gente deseja, conforme o nosso coração. Não. Deus tem os seus próprios planos e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então eu entraria por esse caminho, dentro do texto. Mas eu não sei como ele pegou e pregou para a igreja uma coisa totalmente ao contrário do texto. Sendo que no texto Jesus está curando uma pessoa só, e aí ele traz para a igreja dizendo que Jesus vai curar todo mundo. Isso foi muito estranho. Tá? Então fica de exemplo.
Para você tem que ver, analisar, parar bem, pensar, para você não pregar uma coisa nada a ver com nada, para você não falar uma coisa que o texto não diz, ou então acabar inventando, criando aí algum tipo de heresia ou qualquer argumento antibíblico. Tudo bem? Bom, eu vou ficando por aqui. Poste as suas perguntas abaixo desse vídeo para a gente estar respondendo no sábado que vem, tá? E se você gostou do vídeo, dá um like no nosso vídeo e se inscreve no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério em nome de Jesus.